Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Prati e quem me conhece sabe que eu não é a minha forma preferida de comunicar através de vídeos ou o que quer que seja, até porque felizmente o tempo é pouco às vezes para poder gravar vídeos, enfim, esclarecer determinados tipos de assuntos. Porém, é claro, é um fato notório a todos que a comunicação é mais eficaz através de um vídeo. Então vou tentar gravar esse vídeo para ver se eu consigo explicar e fazer entender um pouco a questão do reconhecimento de firma nas certidões emitidas no Brasil e nas traduções feitas por tradutor público juramentado no Brasil. O brasileiro, infelizmente, é tão escorraçado pela burocracia que quando um fator externo intervém para simplificar, as pessoas fadigam a compreender a simplificação introduzida e acabam viciadas pelas mesmas práticas anteriores a um ciclo vicioso de procedimentos que são desnecessários, são completamente inúteis, quando não invalidam o documento, quando não acabam criando um problema maior. Muita gente, muita gente como eu também prefiro pecar por excesso de zelo do que por falta de zelo, então muita gente acaba sendo levado por essa convicção a fazer coisas que não são necessárias, como por exemplo, um post que eu fiz ontem, está gerando bastante polêmica, eu notei, sobre o reconhecimento da firma do tradutor juramentado nas traduções. Então eu queria esclarecer alguns conceitos, eu antecipo, já coloco aqui que eu não tenho verdade universal, não tenho nenhuma verdade universal, eu creio, sou convicto que não existam verdades universais. O que eu vou trazer para vocês é o meu conhecimento, que é limitado também em relação ao tema, porque o tema da cidadania italiana ele engloba uma série de outros temas que mudam constantemente, a legislação muda, as normas mudam, e quando você tem uma normativa padronizada, você ainda tem que fazer as contas com o funcionário, aquele funcionário específico que vai ser chamado a dar aplicação a um conjunto de normas ao teu caso específico. Então, aquele velho ditado que cada cabeça é uma sentença, então por mais uniformizada, por mais coerente que seja esse corpo de normas que o oficial público é chamado a aplicar, ele tem a cabeça dele, ele tem a formação dele, ele tem um modo dele de ver o mundo, de encarar as normas, de compreender essas normas e de dar aplicação a essas normas. Então, nada é absoluto, não tenho verdades absolutas, não tenho a pretensão de ter verdades absolutas. O que eu trago é a minha contribuição, a minha humilde contribuição a você que está talvez perdido nesse monte de regra, não regra, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então eu digo, se você tem o teu convencimento de uma outra forma, se a tua convicção é diferente da minha, graças a Deus, como diz aí no Brasil, melhor assim, melhor assim. Não tem problema, você não tem que fazer o que eu estou dizendo só porque o Thiago disse. Quem é o Thiago? Ninguém. O Thiago é um que aprende todos os dias, o Thiago é um que não tem verdade absoluta, o Thiago é um que tenta se informar, que trabalha com isso todos os dias, mas que aprende com isso todos os dias. Então eu deixo já claro que eu não tenho verdades absolutas, eu não tenho a pretensão de ter verdades absolutas, eu não tô vindo aqui fazer alarmismo, eu não estou vindo aqui dizer que se você fez da forma diferente daquela que eu estou falando aqui, que você vai ter problema, não estou falando isso. Tá, eu quero trazer uma informação nova para que você tenha essa informação e possa considerar essa informação quando for fazer os seus procedimentos. Eu espero ajudar, eu não quero aqui atrapalhar, até porque eu não sou ninguém. Tipo, você pode simplesmente não ver esse vídeo, você não tem obrigação de fazer aquilo que eu estou dizendo. Então eu queria fazer um ponto sobre algumas diferenças que a pessoa comum, o cidadão normal, que não lida com isso todos os dias por motivos de profissão ou por qualquer outro motivo, ele não tem como saber, são nuances, são diferenças, são nuances mesmo entre um procedimento e o outro que muita gente acredita que seja idêntico, que seja a mesma coisa. Então eu gostaria de começar falando sobre a diferença entre reconhecimento de firma e legalização. Na época em que ainda estava vigente a questão da legalização, ou seja, não que estava vigente, mas na época em que não tinha ainda entrado em vigor a Convenção de Haia,
O que você tinha que fazer? Você tinha que providenciar as suas certidões, todas, muitas vezes reconhecer firma nelas todas e tudo mais, para levar no consulado, que iria legalizar essas certidões para que elas estivessem aptas a produzir valor jurídico na Itália. Então, como era feito esse procedimento? Muitas vezes você era vinculado territorialmente a um consulado, né? Eu constantemente uso o exemplo de São Paulo porque a grande maioria do público que tem interesse, que se encontra que lidar com esse tipo de burocracia é do estado de São Paulo, obviamente pelo número de habitantes. O estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil, então, e é fortemente interessado por imigração italiana, então eu uso constantemente o exemplo do consulado de São Paulo. Então, você que é de São Paulo, o que você tinha que fazer antes da entrada em vigor da Convenção de Haia? Você tinha que providenciar suas certidões todas, muitas vezes fazer reconhecer firma nelas todas num tabelionato da capital. Quem mora nos estados do interior sabe bem o que é isso, que às vezes tem certidão das cidades do interior, que muitas vezes o consulado não tinha a firma daqueles oficiais do interior, então pedia para que você passasse num tabelionato da capital e reconhecesse a firma em todas as certidões. Por quê? Porque aquele tabelionato da capital tinha firma depositada no consulado. E o consulado podia, então, proceder de forma muito mais ágil, muito mais veloz e muito mais simples à legalização. Não se trata nem de forma veloz e simples, mas poderia proceder com a legalização, porque se você apresentasse certidões emitidas por aquela cidadezinha lá no interior, o consulado, não tendo depositado a firma daqueles oficiais ali, o consulado simplesmente não poderia proceder com a legalização consular, porque o consulado não tinha modo de conhecer aqueles oficiais do interior. O consulado não tinha modo de saber quem eram e, sobretudo, em que qualidade assinavam aqueles documentos. Então, a legalização, ela é o procedimento em base ao qual uma autoridade, nesse caso que a gente está raciocinando, o consulado, diz: fulano que assinou a certidão X, assinou na qualidade de oficial do registro civil do cartório X. A legalização, ela tem a ver com a qualidade de quem assina um documento. Ela não é um reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma se limita a nada mais a dizer que aquela firma pertence à pessoa física X. Mas se limita a dizer que aquela firma é daquela pessoa. Mas nada diz sobre a qualidade daquela pessoa, nada diz se aquela pessoa é um oficial público, se aquela pessoa é um vendedor, se aquela pessoa é um farmacêutico, se aquela pessoa... Nada. Diz somente que aquela firma pertence àquela pessoa. Isso é reconhecer a firma. Tanto é que no reconhecimento de firmas, vocês observam disso, reconheço por semelhança a firma de. E o nome da pessoa, sem nada dizer sobre a função daquela pessoa na vida social, se ela é um oficial público, se ela é um dentista, se ela... A legalização, ela tem essa função de dizer que, sim, aquela firma pertence àquela pessoa que assinou na qualidade de oficial do registro civil do cartório X. Isso é legalização. A legalização, então, ela traz uma informação sobre a qualidade de quem assina um documento público. Então, nós temos essas passagens: reconhecimento de firma, legalização. Se, por exemplo, o Zacarias dos Trapalhões assinasse uma certidão naquela cidade do interior, que claramente uma certidão, vamos supor que o Zacarias dos Trapalhões comprou papel moeda na Casa da Moeda, como surgiu esse boato tempo atrás, comprou papel moeda e imprimiu na casa dele uma certidão fantástica, tudo certinho, né, para a cidadania italiana, sem erro, sem lacuna, tudo perfeitamente coerente. Encontrou um antepassado italiano na Itália, mas algumas certidões tinham erros. Zacarias disse: bem, eu vou fazer a certidão, né? Então ele produziu essa certidão perfeitamente coerente, como os cartórios fazem, com papel moeda, imprimiu na casa dele, fantástico. A certidão reportando todos os dados corretos, um exemplo. O Zacarias, pessoa física que tem firma depositada no cartório X, assina essa certidão. Ok, o Zacarias fez essa certidão, que do ponto de vista formal, da forma, do que você vê, a certidão está perfeita, emitida no papel moeda, impressa, assinada. Porém, essa certidão, ela não tem embasamento, ela não foi extraída de um livro de registro do cartório. Não tem um livro de registro que ampara essa certidão. Sabe quando a certidão diz: certifico que, verificando o livro XXX, encontrei o registro do seguinte teor. Essa certidão vai ter esse trecho dizendo isso, mas porém
não tem amparo em livro nenhum, porque o Zacarias não é oficial de cartório, o Zacarias não é oficial de registro civil, o Zacarias nem... Imagina se o Zacarias tem um livro de cartório na casa dele, ele não tem. Ele produziu, ele falsificou um documento. Ok, a falsificação perfeita. O Zacarias assina essa certidão e leva no cartório da cidade dele, onde ele tem firma aberta, onde ele tem aberta, não se diz aberta, mas firma depositada, quem tem firma aberta é empresário, onde ele tem a assinatura depositada e pede para que se reconheça a assinatura dele naquela certidão. O que o cartório vai fazer? Bem, vê uma certidão, imagina se o cartório vai supor que aquela certidão é um falso. O cartório não está sendo chamado a verificar a autenticidade. O cartório está sendo chamado a reconhecer, por semelhança, a firma de quem assinou aquele documento. O cartório bate os olhos naquele documento, não tem motivo de suspeitar falso nem de nada, diz, bem, está aqui o documento assinado pelo Zacarias, o Zacarias tem firma aqui, reconheça a firma do Zacarias, está aqui, assinado. Feito isso, o Zacarias pede, bem, agora apostile por gentileza essa certidão, né, que vai ter sido assinada pelo oficial verdadeiro daquele cartório, que reconheceu a firma do Zacarias. O cartório vai colocar a apostila nessa certidão, dizendo, a presente certidão foi assinada por quem? Pelo oficial que reconheceu a firma do Zacarias, oficial público atuante no cartório X, ponto. Apostila. O Zacarias tem uma certidão pronta, falso, é um falso. Do ponto de vista formal, da forma, o que a gente vê, a certidão é perfeita, é emitida no papel moeda. Tem um teor muito idêntico ao teor de uma certidão verdadeira. Foi assinada pelo Zacarias, a firma do Zacarias foi reconhecida e, sucessivamente, a firma da pessoa que reconheceu a firma do Zacarias foi apostilada. Do ponto de vista formal, nós temos um documento perfeito. Mas do ponto de vista substancial, o documento é falso, é um falso. Então, essa é a questão do reconhecimento de firma, é aqui que casca o asino, é aqui que dá problema, casca o asino, é italiano, né? Imagina. É aqui que nasce o problema, porque o documento formalmente está perfeito, mas substancialmente, do ponto de vista intrínseco, esse documento é falso e nós sabemos que é falso. Né? A mesma coisa se diga com relação à tradução. Quando ainda não tinha entrado em vigor a Convenção de Haia, o consulado legalizava tanto tradução juramentada quanto tradução simples. Quando a tradução era juramentada, o consulado, como tinha depositado a firma dos tradutores juramentados na qualidade de tradutores, o consulado se limitava a dizer que a firma aposta naquele documento, ou seja, a qualidade de quem assinava aquele documento era um tradutor público juramentado. Então, quem garantia a conformidade da tradução era o tradutor, porque o consulado sabia que ele era um tradutor público juramentado, habilitado a fazer o trabalho de tradução, uma pessoa concursada, uma pessoa que estudou e que conhece realmente a língua e que, sobretudo, do ponto de vista formal, tem a capacidade de atestar a conformidade da tradução ao documento escrito em língua portuguesa. Quando, em vez, a tradução era simples, o consulado, por exemplo, de São Paulo, aceitava igualmente a tradução simples, porém o consulado lia essa tradução, feita simples, não tinha assinatura de ninguém, o consulado legalizava por conformidade. Então, o consulado fazia um procedimento levemente diferente daquele da tradução da firma do tradutor juramentado. O consulado, nesse caso, lia, entra no mérito da tradução, então ele vai ler, e vai carimbar ambos os documentos dizendo a tradução é conforme ao documento em língua portuguesa. Quem atesta a conformidade nesse caso é o consulado, era o consulado. Né? Então você tinha essas duas opções, tradução juramentada, tradução não juramentada. Ambas serviam porque ambas portavam o carimbo do consulado, que uma vez dizia que quem assinou era de fato um tradutor juramentado. No outro caso, dizia que a tradução era conforme. Então, no primeiro caso, do tradutor juramentado, nós tínhamos o consulado que garantia para as autoridades italianas na Itália, que quem tinha assinado aquela tradução era de fato um tradutor público juramentado reconhecido pelas autoridades brasileiras. No segundo caso, o consulado que dizia que para as autoridades italianas na Itália, que aquela tradução, embora não portasse a firma de nenhum tradutor, era uma tradução conforme. Então nós tínhamos o consulado que fazia esse trabalho aqui. Quando entrou em vigor a Convenção de Haia, não tem mais o consulado em jogo. Nós temos um procedimento que foi simplificado de maneira diametral, de maneira... Enfim, me falta até a palavra para dizer, mas o procedimento foi revolucionado.
Você não tem mais toda essa burocracia de reconhece firma, faz. Por quê? Porque agora nós temos todas as firmas de uma base de dados centralizada, que é nacional, todas as firmas dos oficiais públicos do Brasil. Então, se você emite uma certidão no estado de São Paulo e, por absurdo, quer apostilar essa certidão no estado do Acre, por exemplo, você pode se recorrer a um cartório do estado do Acre que apostile, que a tua certidão vai ser apostilada. Só que, nesse momento, não tem necessidade de o cartório do Acre reconhecer primeiro a firma do oficial que emitiu essa certidão em São Paulo, porque ele tem acesso a essa base de dados que é nacional, é centralizada. Então, nesse caso, se o oficial do Acre quiser reconhecer essa firma, não tem problema nenhum, porque um oficial público vai reconhecer a firma de um outro oficial público e essa firma desse oficial público vai ser apostilada. A gente está sempre falando de oficiais públicos, nesse caso. Né? Já com mas uma coisa que, voltando, que não tem nenhuma necessidade, porque se eu tenho acesso a uma base de dados que é nacional, por que cargas d'água eu vou reconhecer a firma primeiro de São Paulo para depois apostilar a firma deles, a base de dados a qual eu vou consultar para apostilar aquela firma é única? Então, assim, pois é claro, você me diz, mas são só R$ 5, que problema tem? Problema nenhum, o dinheiro é seu. Faça o que você achar melhor. No caso das certidões brasileiras, eu não vejo problema, porque são sempre cartórios que reconhecem a firma de cartórios e, por fim, a firma a ser apostolada é sempre firma de cartório. Já no caso da tradução, a situação muda um pouco, porque o que acontece? Primeiramente, os consulados dizem no site que a tradução não precisa mais passar pelo consulado, com a entrada em vigor da Convenção de Haia, desde que quem tenha efetuado a tradução seja um tradutor público juramentado inscrito na junta comercial do respectivo estado. Qual é a diferença entre um tradutor inscrito na junta comercial e um tradutor que simplesmente é um tradutor, com todas as competências possíveis, com um excelente currículo, mas que não é inscrito na junta comercial? A diferença é que o tradutor público, e o nome já diz, ele é público, então ele age na veste de um oficial público, ele prestou um concurso público, ele passou por determinados filtros, ele deu prova que a legislação requer de que ele está habilitado, ele está apto a fazer traduções e, sobretudo, a dizer que a tradução feita por ele é conforme ao documento apresentado em língua original. Então, ele age na veste de oficial público. Tanto é que o nome é tradutor público e o documento que ele produz é tradução pública. Então, aquele documento é um documento público. Só fazendo uma parêntese, que a Convenção de Haia se aplica a documentos públicos, não a documentos privados. Então, assim, o documento ele tem que ter uma natureza pública para ser apostilado. Né? Então, o que confere à tradução essa natureza pública é o fato que ela foi emitida por um órgão, um agente, uma pessoa que age na qualidade de oficial público. Né? Então, a tradução pública juramentada, ela leva a firma de um tradutor público juramentado, reconhecido pelas autoridades brasileiras, que prestou um concurso público, que passou por determinados requisitos, que tem requisitos, sobretudo requisitos morais, requisitos de lei para fazer aquela tradução. Se a pessoa tiver a ficha suja, por exemplo, se ela tiver precedente penal, provavelmente ela não poderia entrar nesse hall de tradutores. Né? Então, essa é a diferença. Né? Então, o que acontece? Eu tenho um tradutor público juramentado e tenho um tradutor altamente competente, que tem perfeito domínio das duas línguas, mas o que acontece se esse tradutor não juramentado fizer essa tradução? A tradução, claro, vai ser conforme. Porém, esse tradutor não juramentado, ele não tem habilitação, ele não tem capacidade jurídica para atestar a conformidade de tradução. Né? Porque, assim como ele atestaria a conformidade, assim como ele, fazendo uma tradução, a tradução seria perfeitamente conforme ao texto em português, porque eu e você sabemos que, de fato, ele sabe a língua, ele conhece, mas isso eu e você sabemos. O oficial público na Itália que vai receber essa documentação não sabe, ele não conhece quem está lá no Brasil fazendo tradução. Né? Então ele precisa de algo por escrito que diga que aquela pessoa é habilitada a fazer tradução. Né? Porque senão ele diz, bem, quando tinha os consulados em jogo, o consulado me dizia que a tradução era conforme. Ou o consulado me dizia que quem assinou aquela tradução era de fato um tradutor público juramentado, habilitado a fazer aquele trabalho. Né? Só que com a saída de jogo dos consulados, quem diz isso para a autoridade italiana? Quem diz que a tradução foi feita por quem de fato tem capacidade de fazer e de atestar a conformidade de tradução? O tradutor público juramentado?
Então, essa é a diferença. Eis o porquê não se pode mais recorrer a traduções não juramentadas. Eu não estou dizendo que se você fizer uma tradução não juramentada, que você vai chegar na Itália e você vai ter problema. Eu não estou dizendo isso. Pode ser que um oficial um pouco menos atento receba essas traduções, as tome como boas e dê seguimento ao procedimento. Mas se você pegar um oficial mais atento, que vai fazer duas análises da tua documentação. Primeiramente, uma análise formal. Primeiramente, ele vai verificar que todas as certidões brasileiras tenham sido apostiladas e que todas as traduções tenham sido feitas por tradutor público juramentado. Então, como ele vai verificar que esse tradutor público é juramentado, que ele de fato é um tradutor público, ele vai pegar a tradução, vai virar, vai procurar a apostila e vai ver quem assinou. Vai ver a qualidade de quem assina a tradução. Se na apostila estiver escrito, foi assinado por fulano, fulano, na qualidade de tradutor público, né, entre português e italiano, nós temos ali tradutor público, falta só um T, e falta um B no caso, porque tem a dupla, mas está escrito claramente, tradutor público. Então, o oficial na Itália vai saber que aquela tradução foi feita por um tradutor que tem habilitação jurídica para atestar a conformidade. Porque se você nota, na tradução feita por tradutor público juramentado, o tradutor declara a conformidade, o tradutor atesta a conformidade da tradução. Vamos fazer, caso contrário, se você traz uma tradução simples, feita por talvez quem era muito competente, ou feita pelo Google, vamos dizer, e assinada por você, né? Você traz uma tradução simples, assinada por você, ou por quem quer que seja, que tradutor público não era. O que você faz? A tradução simples vai ter uma assinatura qualquer, de quem quer que seja, pode ser a sua, do teu irmão, do teu pai, do teu vizinho, enfim. A assinatura dessa pessoa não habilitada a fazer tradução vai ter sido reconhecida por um cartório, como todo mundo está fazendo, reconhecendo a firma do tradutor, e depois apostilada. Então a apostila, no final das contas, a apostila ela reporta normalmente a firma de quem reconheceu a firma. Então é a última firma colocada no documento. Então a gente vai ter uma apostila dizendo quem assinou esse documento, o escrevente tal dos tal do cartório X. Né? O escrevente está habilitado a emitir a apostila? Sim. Mas o escrevente tem habilitação para dizer que a tradução é conforme? O escrevente sabe italiano? O escrevente participou de um concurso público? Está inscrito numa junta comercial para ter a capacidade jurídica para atestar a conformidade de tradução? Não. Então o oficial público na Itália pega aquilo e fala, tá, mas quem é o escrevente autorizado? Quem é o tabelião fulano de tal? O tabelião fulano de tal é um tradutor público juramentado? O escrevente autorizado do cartório X que reconheceu a firma daquele terceiro que assinou aquela tradução é autorizado a declarar conformidade de tradução? Não. Então, é aqui que nasce o problema, porque antes nós tínhamos o consulado que de uma forma ou de outra declarava a tradução conforme ao texto. Né, se era uma tradução feita por tradutor público juramentado, o consulado dizia para a autoridade italiana na Itália que, olha, esse documento foi assinado por um tradutor público juramentado, ok? Ou então o consulado dizia, esse documento, traduzido em língua italiana, tradução não feita por esse consulado, é conforme ao texto em língua portuguesa. Então o consulado dizia que a tradução era conforme. E dessas duas formas, as autoridades italianas tinham uma atestação de conformidade feita ou pelo tradutor juramentado ou pelo consulado. Como o consulado agora, com a Convenção de Haia, não entra mais em jogo, nós temos que obrigatoriamente recorrer ao tradutor público juramentado, habilitado a atestar a conformidade da tradução. E é aqui que nasce o problema, porque o que acontece? Se você faz uma tradução juramentada, assinada perfeitamente por um tradutor público juramentado. Só que se você reconhece a firma do tradutor na tradução, um tradutor que, entre outros, é público, um tradutor público, você vai pedir um oficial público do cartório X para reconhecer a firma do tradutor que é público. E acontece o quê? Que, normalmente, na maior parte dos casos, a apostila da tradução vai reportar a firma de quem reconheceu a firma do tradutor e não a firma do tradutor. Então, vai vir uma qualificação na apostila dizendo este documento público foi assinado por fulano de tal, escrevente autorizado, tabelião, oficial, qualquer qualificação menos a de tradutor público. Então, é aqui que nasce o problema, porque a apostila vai dizer que quem assinou um documento é qualquer um
com qualquer outra qualidade, menos a de tradutor público. Então, a gente descaracteriza, a gente tira a natureza de tradução pública do documento. Então, tirando essa natureza intrínseca de documento público, da tradução pública juramentada, as autoridades italianas vão dizer, bem, mas aqui tem um problema. Tem um problema substancial. Formalmente, o documento está perfeito. Porque o documento foi emitido, foi assinado e porta uma apostila. Formalmente está perfeito, mas substancialmente tem um vício grave. Porque quem me garante que essa tradução é conforme aquele documento? Né? As certidões e as traduções já vêm soltas, porque não tem mais o consulado que carimba dando um carimbo de união. Coisa que os tradutores poderiam fazer e deveriam fazer. Apensar os documentos juntos, o documento em língua portuguesa e o documento traduzido. O tradutor poderia dar um carimbo de união ali, né? Mas muitos vêm soltos, não teria problema, mesmo porque a tradução juramentada, ela faz fé àquele documento, ela remanda, ela faz reenvio. Né? Então, não seria tanto esse o problema. O nosso problema já é que esses documentos já vêm soltos para cá. E depois, a gente não tem quem atesta a conformidade da tradução à certidão brasileira. Então, você fica numa situação que o oficial diz, bem, o que eu faço aqui? Quem me garante isso aqui? Porque você pode chamar qualquer um para garantir, você pode trazer o tradutor para a Itália, mas a gente não tem autoridade competente que garante para o oficial público italiano que aquela tradução é conforme. A autoridade competente nesse caso é o tradutor público juramentado. Não é à toa que os consulados dizem que a tradução pode ser apostilada diretamente desde que assinada por um tradutor público juramentado. É aqui que nasce o problema. Então, no post de ontem, eu coloquei que não releva para a gente quais procedimentos internos o cartório ou os cartórios adotam para se acertarem da qualidade de tradutor público de uma pessoa, ou os procedimentos que o cartório tem que tomar para poder ter a firma do tradutor depositada. Isso é um problema do cartório com o tradutor. Então, hoje em dia, os tradutores aí iriam uma dica. Se o tradutor, que antes era limitado à circunscrição dele, ou seja, ao estado dele, em cuja junta ele estava inscrito, o mercado dele hoje se amplia, porque o seu mercado hoje, tradutor, se torna nacional. Então, cuide para que a tua firma esteja depositada nos cartórios, e na maior quantidade de cartórios possíveis. Tenta aí deixar uma firma depositada na qualidade de tradutor público, em pelo menos uns 3 cartórios de cada capital do Brasil. E normalmente eu creio que você não deva ir pessoalmente aos cartórios, eu creio que isso possa ser feito até através de correspondência, não sei se pode, enfim, não me compete, não é uma informação que me compete, mas compete a você, ao teu mercado. Então, verifica, entra em contato com esses cartórios e deposita a tua firma, amplia o teu mercado, porque o teu mercado vai ser nacional, desde que a tua firma esteja depositada na maior quantidade de cartórios possíveis. O que eu tinha mais que dizer para vocês? A questão da firma. Então, essa é a diferença entre reconhecimento de firma e legalização. O reconhecimento de firma diz essa firma pertence àquela pessoa física, sem nada dizer sobre a função social daquela pessoa física, se ela é um público oficial, se ela é um dentista, se ela é um encanador, enfim. Né? O reconhecimento de firma diz que a firma pertence àquela pessoa física. A legalização, que foi substituída pela apostila, mas que tem a mesma função, é dizer a qualidade, é informar para a autoridade estrangeira que vai receber aquele documento a qualidade de quem assina aquele documento. Então aqui a gente tem a qualidade da pessoa. Eu creio que o vídeo já está extenso demais, eu não vou continuar, dificilmente alguém vai ter paciência de ver isso até o final. Eu espero ter trazido algum esclarecimento sobre isso, porque a questão é complexa, muita gente não é de acordo, mas o reconhecimento de firma deveria agregar valor. Mas só que se você reconhece a firma de um tradutor público e a apostila na tradução porta o nome do oficial que reconheceu a firma, o oficial, porém, não é habilitado a testar conformidade de tradução. O tradutor, sim. Então, o reconhecimento de firma, nesse caso, poderia invalidar toda a sua documentação. Porque se você pega na Itália um oficial mais atento, você teria problema. Então, não estou dizendo que você vier que vai ter problema, não quero criar falso alarmismo, eu não quero... Porém, a gente traz uma informação que pode acontecer? Pode. A probabilidade que aconteça é difícil, né? Mas se você pega um oficial mais preparado, um oficial mais atento, você pode ter certeza que na Itália ninguém facilita a tua vida. Tá? Não é porque você é descendente de italiano, porque você sabe 2, 3 palavras em italiano que estão abrindo os braços e falando vem. Não é assim. Não creiam que é assim, porque não é assim. Não dependam do bom senso de ninguém na Itália. O oficial público
É difícil. Talvez hoje amanhece sorrindo, amanhã a situação muda. Então não venham contando com bom senso, não venham contando com a sorte, não façam isso. Trabalhem para reduzir ao máximo o risco, porque fazendo as coisas como têm que ser feitas, já não está fácil. Então, se você vier crendo e acreditando, porque vão compreender, eu explico, nada, tá? Não venha acreditando nisso. Boa sorte para todos vocês, espero ter trazido alguma informação útil. Repito, não tenho a verdade universal, você pode não concordar com o que eu estou dizendo, você pode me agregar informação nova, eu estou aprendendo todos os dias também, tá? Então, a vida é um constante aprendizado, eu não tenho a pretensão de ter verdade universal, desacredito de quem acredite que tem a verdade universal, e, enfim, acho que a vida é um constante aprendizado, a gente só vai deixar de aprender quando a gente passar dessa para uma melhor, nessa vida, pelo menos. Então, é isso que eu tenho para dizer. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail, você pode entrar em contato comigo diretamente, a gente tenta esclarecer. Repetindo que eu não tenho verdade universal, tá? Eu tento trazer uma informação que agregue, que contribua. Você não é obrigado a fazer, como eu estou dizendo, só que se porventura acontece depois o problema que eu estou prospectando aqui, não venha chorar as pitangas, porque a gente avisa, a gente tenta trazer uma informação justamente para poder te tutelar, justamente para poder eliminar um risco, justamente para fazer com que você não ponha a perder todo o investimento de uma vida, porque eu sei, eu também fiz esse investimento no meu tempo. Eu sei que a gente renuncia a tudo no Brasil, muita gente vende tudo que tem para vir para cá e seria leviano, seria triste ser inconsequente, seria complicado, não sei. Às vezes me faltam até as palavras para dizer que, cara, não seja trouxa. Tipo, não coloca tudo a perder por nada, por bobagem. Então, reúna informações, agregue. E é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Valeu, tchau, tchau.